things is changing. Imagina você ser o protagonista de um filme do Oscar. Você enxergar com os olhos do protagonista uma história que foi indicada a melhor roteiro adaptado e é baseado num romance que venceu o prêmio Pulitzer de ficção em 2020. Pois essa é a ideia de Rammel Ross em Nickel Boys, um filme que conta a história de dois meninos que se conhecem num reformatório na Flórida nos anos 60, onde vários e coisas horríveis eram cometidas contra aqueles jovens através de uma cinematografia e uma direção muito única e muito interessante. A ideia de realmente se colocar no corpo daquele personagem traz uma experiência que é incomparável a qualquer outro indicado a melhor filme. E hoje eu, a drag cineasta, vou comentar sobre um dos filmes mais silenciosos ali dos indicados a melhor filme, mas sem dúvida um dos mais interessantes e que você precisa passar por essa experiência. Como a gente já tá nesse final de ano, nesse momento já de festividades, já dá pra dar uma aquecidinha no Oscar. E esse ano eu resolvi relembrar os filmes indicados, porque eu acho que uns passaram batido. Então vamos de dobradinha de dois filmes que eu acho que tem muitas coisas em comum. Os diferentões e pesados. Então bora de crítica dos indicados que não ganharam, viu? Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir a sua vida. E essa é a história de O Brutalista, que tem 10 indicações no Oscar de 2025 e tem Adrien Brody como o favorito na categoria Melhor Ator. O filme foi rodado de uma maneira diferente e realmente parece um filme antigo. Inclusive tem um intervalo de 15 minutos durante o filme, porque o filme tem 3 horas e 40. Então, fica por aí, porque hoje a drag cineasta vai te contar tudo o que você precisa saber e se vai valer a pena assistir O Brutalista. E no final ali, depois eu falo o que eles ganharam. Com 2 indicações, Nickel Boys ou Reformatório Níquel, que é pelo jeito como a Amazon vai distribuir aqui. O representante da MGM Amazon desse ano é, sem dúvida, um dos filmes mais interessantes dessa lista, porque é mais do que um filme, é uma experiência. O filme é todo em POV, em primeira pessoa. Ou seja, você está vivenciando ali como o protagonista do filme. E hoje, então, vamos comentar de Nickel Boys aqui na cobertura do Oscar com a drag cineasta, sem spoilers, até porque o filme tem um desfecho muito incrível, porque uma das indicações é roteiro adaptado e é inspirado num livro famoso de 2020, que ganhou o prêmio Pulitzer e tudo, mas é uma história muito interessante, que teve aqui uma direção de como contar essa história muito diferente, autêntica e um filme extremamente imersivo. Então bora lá de crítica com nota e depois ranking aqui na lista dos 10 melhores indicados com a drag cineasta. Bom, Nickel Boys ou Reformatório Níquel conta a história ali de dois meninos que se conhecem nesse reformatório que é para jovens baguncheiros ali dos anos 60. Mas é claro que aqui nesse contexto também, da época em que se falava muito dos direitos civis de Martin Luther King, também é um filme que aborda muito a questão do racismo. É um filme que também aborda como esses reformatórios eram abusivos, principalmente com meninos pretos. E Nickel Boys, eu preciso explicar, porque a drag cineasta ela é professora também, e professora de inglês, hein? Se quiser aula, só deixar aí embaixo. Mas nickel é a moeda de 5 centavos. E o termo nickel boy nos Estados Unidos pode ser usado de maneira errônea para se referir a jovens marginalizados. Então é um filme que tem ali no seu título já um termo que é pejorativo. É meio como se fosse tipo menino de rua, mas aqui é menino de reformatório. Até porque grande parte do filme vai se passar dentro desse reformatório. E, gente, o filme é tão incrível, a experiência, que eu não passei o trailer dos outros aqui, mas esse eu quero ver o comecinho com vocês do trailer, pra vocês entenderem a experiência. Nana.
É muito legal como o filme faz você realmente estar dentro daquela história e principalmente com essas interações, por exemplo, com essa avó, que é uma atriz incrível. Pra mim até merecia também indicação aqui de melhor atriz coadjuvante. O filme traz essa imersão de realmente você entrar na história daqueles dois. E eu não queria dar spoilers, mas já aviso que em algum momento ali do filme troca o ponto de vista pro outro menino. Então a gente também acaba finalmente vendo a cara do protagonista, porque no fim das contas isso tudo vai ser muito importante. Magnífico de se assistir no filme é que tem cenas, takes ali dele criança, por exemplo, brincando e caindo da árvore, e como aquilo foi feito e como até dá uma dor de cabeça, porque é um filme que a gente não tá acostumado a ficar 2 horas e 20 nesse jeito meio realidade virtual, mas aqui a história é tão envolvente e os personagens são tão interessantes que realmente esse roteiro foi muito bem adaptado e contado de uma maneira que, cinematograficamente contado ali, dirigido de uma maneira que, comparado aos outros, deixa o resto sem graça, porque é um filme muito experimental. E eu acho que é até por isso que acabou sendo o filme mais silencioso ali do Oscar, com só 2 indicações. E provavelmente não vai nem passar nas salas de cinemas e já vai direto pro Amazon Prime, mas não deixa de ser um filme que geralmente as pessoas não iriam ver, mas eu já tô te recomendando aqui a assistir esse, porque a experiência do filme é mais interessante que a história. E é isso, é um filme visualmente bonito, interessante, e que apesar de parecer trazer uma atmosfera calma, é também extremamente desconfortável e te traz ali para momentos de viver cenas que são extremamente desconfortáveis de se assistir, mas que relatam muito bem o que acontecia naquela época. É claro que essa irmandade, aliança que se cria entre os dois, que inclusive só aparecem juntos nessa cena do filme que eles estão olhando pro espelho. Então tudo ali é muito misterioso, porque em muitos momentos a gente só vê a mão da pessoa e o olhar. I'm okay. Yeah. Hell, I let you down. No. No, I'm okay. I'm hanging in there. E você tá ali também, olhando direto no olho do ator, interagindo com ele. Então é uma experiência muito legal. E por isso eu vou dar para esse filme, pela audácia, pela diferença, uma nota 8,5. Porque eu achei que talvez foi longo demais. Gostei muito do plot final ali, apesar de... eu vou deixar pra depois que eu tiver as apostas do Oscar, eu vou fazer um vídeo com um resumo falando todos os filmes com spoiler. Aí eu vou falar o que eu acho. Mas eu achei genial. Achei genial, foda, pesado, mas genial. Vou dar um 8,5 fortão. E eu vou deixar esse filme em cima de Conclave. Eu acho que eu vou deixar ele ali em 5º lugar no nosso ranking, tá? De melhores filmes, porque eu realmente gostei muito. Tentei não falar muito do que o filme se trata para vocês assistirem, mas é realmente um filme que tem uma abordagem diferente, autêntica, e que as atuações acabam sendo ainda mais profundas e muitas vezes desconfortáveis. É um filme muito pessoal, eu diria. É um filme que é bom você assistir sozinho, porque Nickel Boys me surpreendeu. Eu tava esperando algo mais tranquilo, um drama, mas não tão diferente, tão autêntico, tão... É realmente experimental. Eu não me lembro de outro filme assim. Se você já assistiu algum filme que é assim, todo em POV, deixa aí embaixo, porque eu realmente não lembro. A drag cineasta e professora não se aguentou e eu tive que pesquisar outros filmes que tem essa coisa maravilhosa de ser em POV e descobri Maníaco, de 2012, com Elijah, o Frodo, e é um terror psicológico ali que me pareceu interessante. Alguém aqui já ouviu falar desse filme? Fiquei interessada. E o outro filme que talvez seja um mais conhecido aí é Enter the Void, ou Viagem Alucinante, que também tem essa ideia de POV e é dirigido por Gaspar Noé, que também fez Clímax, que é um outro filme bem experimental. Nesse o POV é um pouco diferente, porque muitas vezes a gente vê as costas do personagem, então a gente tá atrás do personagem, coisa que também vocês vão ver em Nickel Boys. Enfim, dei 2 filmes aí com o POV.
Quero saber de vocês. Tem mais algum que vocês conhecem desse jeito ou que tenha esse momento no filme? Deixa aí embaixo. No fim das contas, Nickel Boys foi indicado ali em 2 categorias, mas não levou nenhuma. Achei que podia ter levado o melhor roteiro. Com 10 indicações, um dos favoritos do Oscar desse ano é o representante da queridinha de Hollywood no momento, a produtora independente A24. E o Brutalista, apesar de parecer um filme tão antigão, feito nas antigas, é um trabalho autoral de um diretor e roteirista super jovem que vocês já conhecem como ator, junto de sua esposa. Então, o Brutalista, apesar de 3 horas e 40 de filme, tem muita informação que eu quero trazer aqui pra vocês, sem spoilers, com nota da drag cineasta e o ranking ali de onde esse filme fica pra mim nos indicados a melhor filme do Oscar. E hoje você já assiste o vídeo aqui pra decidir se você vai assistir o filme, vai ficar só com as informações, ou às vezes já assistiu o filme e vai dar sua opinião aí embaixo. Porque o Brutalista é sobre a queda do sonho americano, que foi o que aconteceu com a minha Red Piece aqui logo no começo do vídeo. Ela caiu, ficou caída. E eu acho que é sobre o filme. Então bora lá. O filme tem uma escolha de nome muito interessante porque representa várias coisas. O brutalismo é um movimento da arquitetura que representa essas coisas mais sérias e, sabe, concreto. E também o brutalismo e truculência dessa época da história em que o filme se passa pós-Segunda Guerra, aonde o protagonista, vivido por Adrien Brody, que inclusive faz muito bem esse papel de herói, coitado, fraco, e realmente aqui ele brilha muito, sendo esse arquiteto que era renomado lá na Hungria, mas agora, imigrando para os Estados Unidos, tem que se submeter a várias coisas. E o filme traz muito essa questão sobre o quanto o artista precisa se vender para fazer as coisas acontecerem. E também num momento político muito importante, porque mostra a experiência dos imigrantes nos Estados Unidos, como é brutal a recepção deles. Então o filme é um filme com classificação 18 anos, com cenas fortes, com gatilhos, com violências. E é um filme realmente muito pesado e que... Olha que eu sou a pessoa que critica a duração do filme, mas com 3 horas e meia, tendo 15 minutos de intervalo, realmente tem muita história pra contar, que talvez eu editava ali mais fácil. Mas, sem spoilers, é um filme de pós-guerra triste, de Oscar, mas eu acho que o que mais chama a atenção aqui é, de fato, a direção. Porque o filme foi gravado em VistaVision, que é uma coisa que já não se faz desde os anos 70, e é fazer aquele filme ficar bem comprido, assim, bem feito pro cinema. E isso traz sombras, camadas ali pro filme visualmente, que deixa realmente parecendo um filme de época, só que sendo feito agora sob as condições que a gente tem de tecnologia. E vindo de um jovenzinho que tinha experiência na indústria, e sabe de onde vocês conhecem ele? Ele era o menino daquele filme Aos 13. Lembra dele, menina? Pois é. Foi ali, virou carreira de diretor. Inclusive, ele já dirigiu Vox Lux, que é um filme muito legal, que conta a história de uma diva pop, enfim. Ali eu já vi que ele tinha um olhar muito interessante e eu acho que Brutalista, aqui nessa lista dos 10 filmes, é o que chama a atenção cinematograficamente, porque é, de fato, um filme muito bem arquitetado. Porque a arquitetura, tanto na história quanto na direção de arte, conta a história toda muito bem. E sem querer dar spoilers, o filme também fala muito sobre a questão dos judeus. E o quanto a arquitetura brutalista, que é essas coisas cinzas e para prender as pessoas, são talvez ligados com a história deles. E isso levanta também uma questão que judeus, Palestina e tal, e Guy Pearce, que está indicado aqui como melhor ator coadjuvante, tem sido bem vocal ali na questão da Palestina. Então o filme, ele é muito fresh nessa questão política, porque fala sobre imigrantes, fala sobre a truculência da extrema ignorância dessas pessoas que têm muito dinheiro. Então é um filme feito por jovem, falando de uma coisa antiga e que tem esse mix realmente muito bom que funciona. Mas cansa. Não tem como falar que o filme não cansa. A primeira parte do filme é mais sobre o Adrien Brody imigrando. E a segunda parte é quando ele consegue trazer a família dele. Mas o filme vai cansando, não só pela duração, mas pelo peso daquela história. Realmente a atuação dele nesse filme tá muito boa. Eu acho que o outro concorrente dele ali é o Ralph Fiennes,
mas acho que ele realmente entregou aqui aquele sofrimento até similar ao que ele fez no Pianista e que me faz ter birra dele. Se você não sabe por que eu tenho birra do Adrien Brody, vai assistir meu vídeo dos 7 momentos mais bizarros, mais sem noção do Oscar, que você vai descobrir. Bom, com 10 indicações dá pra falar que o filme tá ali linda, como uma grande favorita. Tem melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, trilha sonora e cinematografia, que é isso, é realmente impecável no filme, e direção. Mas Brady Corbett, novo desse jeito, tendo feito esse filme tão difícil, porque é isso ainda, é difícil rodar hoje em dia do jeito que ele fez, é caro, e mesmo assim ele fez um filme de baixo orçamento que a A24 viu num festival e aí decidiu comprar para distribuir. Então, o que torna esse filme interessante é realmente ele ser um filme tão autoral de uma pessoa tão jovem, e o curioso é que o filme é uma biografia que a gente ali fica esperando de caramba, essa pessoa existiu. E sem spoilers, mas já avisando, é tudo da cabeça desse casal aí. Essa pessoa não existe. Ele teve ali inspirações, eu pesquisei se ele era judeu ou não. Aparentemente não, ele tem algumas pessoas judias na família, mas ele pegou algumas inspirações ali de pessoas da família dele que imigraram. E o que ele quer contar aqui, na verdade, é realmente essa queda americana, a destruição do sonho americano, assim como a Nora também faz. Eu acho que no fim das contas ele é aquele filme meio polarizing, ele é polarizador. Ou você vai amar ou você vai odiar. E eu acho que muita gente vai odiar só pelo fato de ser mais um filme pós-guerra, dirigido, querendo ou não, por um homem branco, falando sobre judeus, que é o grande algoritmo ali do Oscar, tá? Eu já aviso, porque tem muitos judeus votantes no Oscar. Inclusive, a indústria cinematográfica tem muito judeu. Lá em Nova York tem uma loja que chama B&H, que é a loja assim que basicamente vende os equipamentos técnicos de cinema. E é tudo de judeu. Então, assim, às vezes esse menino aí é judeu, é amigo alguém ali da loja, pegou o Vista emprestado, já salvou ali um pouco do orçamento do filme. E é isso. Eu acho que sim, é um filme interessante, é um filme bonito, mas dentro da comparação com os outros 10, acaba sendo mais do mesmo, por ser, mais uma vez, um filme contando uma história de guerra e focando mais uma vez na história judia, apesar daqui trazer um pouco essa discussão da Palestina, principalmente no Guy Pearce, nas premiações. É um filme até que me lembra um pouco a energia de Oppenheimer, tão épico quanto, mas talvez menos interessante. E eu acho que também não premiaria um filme parecido com o anterior. Mas vamos à nota? Bom, sendo um filme pesado, que é realmente sobre isso, sobre brutalismo, sobre se vender como artistas, sobre a exploração de trabalhadores, sobre a valorização da arte, tem toda uma mensagem muito interessante, de novo, principalmente vindo de um menino jovem diretor. Eu vou dar pro filme, em comparação a todos os outros da lista, eu vou dar uma nota 7. E meio, 7. 7. Porque ele faz o que tem que fazer, mas é mais do mesmo. Tem outros aqui na lista que trazem inovações. E se a gente tiver que ranquear, aí eu preciso botar em comparação. E olha, eu diria que esse filme vai ficar em... agora eu já assisti todos, hein? Em breve vem aí Nickel Boys e Um Completo Desconhecido, que é o que tá faltando. E também a Substância, e Ainda Estou Aqui, que eu tô guardando. Que vai ser depois do SEG, que eu vou comentar. Mas vai ficar acima de Emília Pérez e abaixo de Duna. Brutalista está no meu 8º no ranking de melhor filme do Oscar de 2025. Mas e pra você que já assistiu Brutalista? Qual sua nota? Aonde ele fica ali na sua lista? Você que não assistiu, deu vontade de assistir ou tá bom entender do que se trata? Porque, gente, é isso. 3 horas e 40 de filme. A experiência do intervalo é de fato interessante, mas a Nora e Substância, Ainda Estou Aqui, tão mais... O que vocês acham? Qual que é o favorito de vocês? E no fim das contas, Brutalista, com 10 indicações, achei que ia levar mais. Acabou levando só Original Score, Cinematography, que a gente já imaginava, e o Adrien Brody, que eu acho que realmente mereceu. Em breve, mais dobradinhas aí. Inclusive, vem a dobradinha Timothée Chalamet, porque ele conseguiu estar em 2 filmes do Oscar. 2 que... provavelmente vocês não viram também. Mas e você, viu algum desses 2 aqui? Se não viu, vai ver. Porque agora os 2 já estão disponíveis em plataformas.
E eu quero fechar o vídeo com uma pergunta para você que ficou até o final. Qual filme clássico, daqueles clássicos assim, que todo mundo já viu, vocês querem uma análise? Uma análise assim profunda, a gente falar do filme. A gente aprender cinema. Ficou com essa pergunta aí na cabeça. Deixa aí embaixo.